Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar louvando ao Senhor com um cântico, desejando boas-vindas para você. Boas-vindas, bem-vindos são boas-vindas para vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos sim. Venham, venham outra vez. Venham, venham outra vez. Seja muito bem-vindas, crianças, para o nosso último dia de Clube Bíblico. Viu como passou rápido e quantas coisas nós aprendemos? Mas para nós continuarmos abençoados nesse dia, vamos fazer uma oração a Deus para iniciarmos? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai maravilhoso, neste momento queremos te agradecer por mais este dia, por mais essa oportunidade, por nos permitir chegar até aqui neste quinto dia, diante de Ti, diante da Tua presença. Somos gratos a Ti pela vida de cada criança que nos assiste. Que o Senhor possa no dia de hoje falar aos nossos corações e nos fazer compreender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, hoje tá tudo verde, não é mesmo? E eu queria perguntar para vocês, do que a gente precisa para fazer com que as plantinhas no jardim cresçam? Você sabe me responder? Ela precisa ser regada, né? Precisa de água, ela precisa de adubo, fertilizantes, precisa de uma terra boa. Algumas plantas precisam do sol, outras precisam da sombra, outras precisam das duas coisas, não é mesmo? Mas elas precisam ser bem cuidadas para que elas cresçam. E algumas até, como essa aqui da tia, dar flores. Isso mesmo. E sabe, crianças, Deus, Ele também quer que eu e você cresçamos, mas de uma forma diferente. Você quer saber qual é? Pois é, vou te mostrar aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, que é 100% verdade, como Deus quer que eu e você cresçamos. E como a tia falou todos esses dias, nós precisamos de um endereço. E o nosso endereço está lá, desta vez, no Novo Testamento, no livro de 2 a Pedro, no capítulo 3 e o versículo 18. O capítulo é o número maior, versículo número menor. A tia vai ler aqui na Bíblia dela, tá bom? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que maravilha. Mas vocês conseguem enxergar aqui na Bíblia da tia? Não, né? Tá pequeno. Mas a tia trouxe um cartaz aqui maior para que vocês possam ver aí em casa. E olha o que essa palavra maravilhosa nos ensina. Antes crescei na graça. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos cada dia mais ser parecidos com Jesus. Isso mesmo, fazer o que Jesus fazia, falar como Jesus falava. Então nós precisamos ficar parecidos com Jesus. Isso significa crescer na graça. E olha lá o que mais que diz. E no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também precisamos crescer no conhecimento. Sim, precisamos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E sabe onde a gente aprende isso? Na Bíblia. O Senhor deseja que por meio da graça nós o conheçamos. E nós só podemos conhecer a Deus lendo a palavra. Aqui na Bíblia a gente vai aprender tudo sobre Deus. E sabe, criança,
Você que já aceitou o Senhor Jesus, que já creu nele como Salvador da sua vida, que morreu por você no seu lugar para levar sobre si o seu pecado, o castigo que era seu, de ficar separado para sempre de Deus, você precisa crescer. Sim, você precisa ler a Bíblia todos os dias. Todos os momentos que você tiver oportunidade, leia a Bíblia, porque você entenderá qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Mas não tem como nós crescermos se não tivermos crido em Jesus, se não confiarmos nele inteiramente, de que ele nos livrou e nos perdoou dos nossos pecados. Então, se você ainda não teve oportunidade de crer em Cristo, ainda não sabe como fazer isto, hoje você terá esta oportunidade. Sim, fique aí ligadinho. Preste bastante atenção na lição bíblica e nas explicações que a tia vai fazer aqui hoje, e você poderá crescer com o Senhor Jesus e crer que Ele é o seu Salvador. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Crianças, a tia trouxe para vocês hoje um desenho. A tia desenhou aqui embaixo um semicírculo que representa a Terra, e onde estão essas nuvens representa o céu, tá bom? E aí eu fiquei pensando, existem vários tamanhos e modelos de escadas, não é mesmo? Tem as escadas curtinhas, que são pequenas, para que alcancemos lugares baixos. Tem umas que são médias, que dá para alcançar alguns lugares maiores. E tem umas escadas que são bem grandes, não é mesmo? Mas será que existe alguma escada capaz de nos fazer chegar até o céu? Que alcance o céu? Não, né? Não mesmo. E sabe, a tia nomeou aqui essas escadas com algumas coisas que as pessoas pensam que vão fazer ela chegar lá no céu. Vamos ver que coisas são essas? A primeira escada a tia escreveu aqui: boas obras. Tem pessoas que pensam que vão fazer caridade, ajudar as pessoas, que isso, apenas isso, vai fazer ela chegar lá no céu. Vai fazer com que ela more naquele céu de glória. Mas a escada das boas obras, ela é curta demais, não alcança o céu. Outra escada aqui que a tia nomeou com igreja. Existem pessoas que acham que apenas ir à igreja já vai fazer com que elas cheguem ao céu. Ir para a igreja é muito importante, crianças, mas a escada da igreja também é muito curta para que se possa chegar lá no céu. E aqui a terceira escada, a tia colocou o nome de família. Ah, tem muitos meninos e meninas que pensam que só porque a sua família inteira vai para a igreja, só porque o seu pai, a sua mãe já crê no Senhor Jesus, que está tudo certo, que você não precisa fazer mais nada, que só por fazer parte de uma família cristã, você já está lá no céu, você já pode ir para o céu, que essa escada alcança o céu. Isso não é verdade, porque a escada da família, ela é curta demais, sabe? Mas Deus, criança, Ele nos ama tanto, tanto, que Ele fez um jeito, um caminho todo especial para que a gente pudesse chegar ao céu. E só existe um caminho para o céu. Olha lá a escada que Deus fez. Jesus é o único caminho que pode nos fazer alcançar o céu, que nos pode permitir entrar no céu. Sim, Jesus veio aqui a este mundo e Ele, com grande amor, voluntariamente,
deu a sua vida, levou o castigo que era meu e seu sobre si e morreu numa cruz derramando o seu sangue para que você e eu fosse perdoado do pecado. Isso mesmo. Mas Jesus, ele não ficou morto, crianças. Não, no terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou e vivo está. Ele voltou a viver. Isso mesmo. E sabe, crianças, ele levou sobre si o castigo que era meu e seu, sabe? Nós estávamos destinados. Sabe qual é o castigo? É ficar separado para sempre de Deus num lugar terrível, num lugar de escuridão. Mas Jesus fez tudo isso por mim e por você. E a palavra de Deus diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso mesmo, você pode crer no Senhor Jesus, pedindo perdão dos seus pecados, falando a Ele que você é pecador e crendo naquilo que Ele fez por mim e por você. Se você ainda não teve essa oportunidade, no final da aula, depois da lição bíblica, você vai ter esta oportunidade, tá bom? Vamos louvar ao Senhor com um cântico que vocês já conhecem, porque cantamos todos esses dias. Vamos lá? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Muito bem. Crianças, o que a cor verde te faz lembrar? Ah, talvez você aí esteja falando, das árvores, das plantas. Ah, isso mesmo, a cor verde me faz lembrar de um jardim. Quem sabe assim com a graminha, sabe, crescendo. Dá até pra sentir aquele cheirinho de mato, né? Principalmente quando tá molhado. Ah, isso mesmo. Essa cor nos faz lembrar, crianças, de como nós precisamos crescer. Mas não crescer assim para ficar mais alto ou mais gordinho. Não, crescer de uma forma diferente. E vocês estão lembrados desses dias todos que a gente tem falado deste livro chamado Livro Sem Palavras, que conta uma linda história da Bíblia? Vocês se lembram o que a gente aprendeu na página dourada? Ah, nós falamos sobre o céu, não é mesmo? Sobre a casa de Deus, o céu, onde um dia nós também poderemos ir morar. Lá as ruas são de ouro, isso mesmo, terá mansões, teremos muitos anjos e Jesus estará lá. Sim, você poderá abraçar Jesus. E mais, crianças, lá não teremos tristeza, choro, nada disso. Será um lugar de alegria. Isso mesmo, será um lugar maravilhoso. Mas sabe, nós falamos que algo não pode entrar no céu. Você está lembrado? Isso mesmo, o pecado. Nós aprendemos na página escura como o pecado entrou no mundo. Lembra que Adão e Eva desobedeceram às ordens de Deus. E desta forma, o pecado entrou no mundo. E sabe, a partir daí, o mundo vive na escuridão do pecado. E todos que nascem, nascem com desejo de pecar. Lá em Romanos, no capítulo 3 e 23, diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, mas nosso Deus é maravilhoso e Ele nos fez uma promessa que enviaria um Salvador. E a página vermelha nos lembra exatamente isso, do Salvador, de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a este mundo, viveu uma vida perfeita, uma vida sem pecados,
mas ele veio aqui para cumprir um plano especial do nosso Deus. Sim, ele morreu em uma cruz, mesmo não tendo cometido nada. Ele morreu em uma cruz por mim e por você e derramou o seu sangue. Sim, derramou o seu sangue para que o meu e o seu pecado fosse limpo e para que eu e você não fôssemos castigados. E o castigo do pecado é viver eternamente separados de Deus em um lugar terrível, em um lugar de escuridão. Mas Jesus morreu e levou sobre si os nossos pecados. Mas ao terceiro dia, que notícia maravilhosa! O nosso Jesus, ele ressuscitou, ele voltou a viver e vive no céu de glória. Isso mesmo, crianças. E olha, depois, a última página que nós estudamos foi a página limpa, que fala de crer, fala de ter fé, sim, da necessidade que eu e você temos de crer que Jesus fez tudo isso por mim e por você e que Ele deseja salvar as nossas vidas e nos limpar do pecado, nos dando possibilidade de um dia ir morar com Deus. Mas sabe, crianças, hoje nós vamos para a última página. E quando nós somos limpos, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós passamos a ter a necessidade de nos parecer cada dia mais com Jesus. E isso deve ser feito crescendo com Jesus, assim como nós já vimos no nosso versículo. Precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso quer dizer que nós precisamos cada dia mais ser parecidos com Ele. E hoje nós vamos aprender sobre isso, como nós podemos crescer em Jesus. Você quer saber? Então fique aí ligadinho, continue conosco e preste atenção na nossa lição bíblica. Timóteo, venha cá, já está na hora. Crianças, muitas vezes o pequeno Timóteo ouviu a sua mamãe Eunice chamá-lo. Sabe para quê? Para ler a palavra. Isso mesmo, para ler os escritos, os ensinamentos de Deus. A mãe de Timóteo certamente amava muito a Deus. Até colocou um nome lindo no seu filho, deve ter escolhido com muito cuidado. Timóteo significava honrado por Deus. Olha que nome lindo. E eles moravam numa cidade chamada Listra. E muitas vezes a mãe de Timóteo, Eunice, ficava chamando ele, já está na hora para a gente ler a Bíblia. Certamente ele ouviu muitas vezes isso, não só da sua mãe Eunice, mas também da sua avó Loide. A sua avó Loide também amava a Deus. E muitas vezes elas pegavam ali os rolos com os escritos do Antigo Testamento e sentavam juntinho de Timóteo para ler. E com toda certeza eles memorizavam juntos muitos versículos da palavra de Deus. Sabe, crianças, Timóteo, enquanto lia os escritos do Antigo Testamento, Timóteo leu que Deus prometeu que enviaria um Salvador para salvar, para limpar os pecados do mundo. Eu e você sabemos que esse Salvador que Deus prometeu é o Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos lá no início da semana que algo terrível entrou neste mundo, que o pecado entrou neste mundo por meio de Adão e Eva, porque eles desobedeceram às leis de Deus. Eles desobedeceram a Deus. E a partir deste momento, todos que nascem em pecado. E olha só o que diz aqui a palavra em Gálatas 3, no versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Isso mesmo, todos nós pecamos. Será que você sabe me dar um exemplo de pecado que as crianças cometem? Vamos ver aqui. Egoísmo. Egoísmo, não dividir as coisas, não dividir o seu lanche, quem sabe o brinquedo para outra criança também brincar, é pecado.
Vamos ver o que mais? Brigar com seu irmão, brigar com seus amiguinhos, com seus priminhos, também é pecado. E sabe, crianças, o castigo do pecado é ficar separado de Deus eternamente num lugar terrível chamado inferno. Isso mesmo. Mas Deus, tão maravilhoso, Deus, o seu Criador, aquele que fez você, Ele traçou um plano todo especial. Sim, Ele enviou Jesus para morrer por você, para que você não precisasse mais ser castigado pelo seu pecado. A palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 5 e no verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que grande amor o nosso Deus tem por nós. Enviou o seu único filho, o seu filho perfeito. Jesus, ele viveu aqui nesta terra, não teve pecado algum, ele foi perfeito, ele nunca pecou e ele levou sobre si a minha culpa, a sua culpa, o meu pecado e o seu pecado. Derramou o seu sangue precioso para que eu e você pudéssemos ser perdoados. E sabe, crianças, Jesus, ele não ficou morto, não, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele voltou a ter vida e voltou aos céus. Poxa, crianças, que notícia maravilhosa! E sabe, Timóteo, ele, enquanto lia os escritos do Antigo Testamento, ele descobriu que Jesus era este Salvador. Jesus era o prometido que Deus enviou. E Timóteo, ele creu em tudo que Jesus fez por ele. Ele creu e pediu perdão dos seus pecados. E os seus pecados foram perdoados. Timóteo, crianças, foi crescendo. E mesmo, durante toda a sua juventude, ele foi crescendo, ele não se esqueceu. Ele continuava lendo as Escrituras. Isso mesmo. E sabe, certa vez Timóteo se encontrou com Paulo. Paulo é um missionário que estava ali passando um tempo em Listra, pregando a palavra de Deus. Missionários são as pessoas que levam as boas novas para todo o mundo, que diz para as pessoas como elas podem crer em Jesus para que sejam perdoadas do seu pecado. E ali Paulo, ele foi para aquele lugar e ele procurava alguém que estivesse crescendo no Senhor Jesus, alguém que estivesse realmente interessado em conhecer mais de Deus. E sabe, Paulo já estava ficando velho e sabia que não ia poder mais continuar aí viajando por muito tempo. Então, Paulo ficou bastante animado com Timóteo quando viu todo o empenho de Timóteo, o quanto ele era aplicado e o quanto ele gostaria de conhecer mais de Deus, o quanto ele tinha interesse pela palavra de Deus. Então, Paulo convidou Timóteo para que viajasse com ele, falando as boas novas, anunciando a Jesus Cristo para outras pessoas, para que outras pessoas também pudessem crescer. Sabe, criança, se você já aceitou o Senhor Jesus, já creu no Senhor Jesus como seu Salvador, você precisa crescer. Sabe, quando você nasceu, por exemplo, você precisou muito da ajuda dos seus pais, ou seja, precisou o tempo todo para comer, para trocar suas fraldas, para tomar banho, para tudo você precisava dos seus pais. E aí você foi crescendo, e eles foram ensinando muitas coisas para você. E na nossa caminhada cristã, na nossa vida espiritual, é do mesmo jeito. Você certamente não sabia nada, não é mesmo? Quando você aceitou a Cristo, você ainda não sabia nem como orar direito. Mas você teve pessoas, como por exemplo o seu pastor, as professoras da escola dominical,
que te ensinaram como procurar na Bíblia os versículos, a memorizar os versículos, como você devia orar. Sim, e Deus, Jesus, Ele deseja que você continue crescendo. A palavra dele diz, aqui no livro de Efésios, no capítulo 4 e no versículo 15, diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui está dizendo que nós precisamos crescer em tudo em Cristo, que nós precisamos querer ser parecido com Ele, agir como Jesus agia, falar como Jesus falava. Isso mesmo. E sabe, crianças, Timóteo, ele fazia isso. Ele buscava crescer no Senhor. Então, ele aceitou o convite de Paulo. E ele e Paulo fizeram muitas viagens. Isso mesmo, fizeram muitas viagens anunciando as boas novas, sabe? Abrindo novas igrejas e ensinando os novos crentes. As pessoas eram ali, criam em Jesus, criam no que Jesus fez por eles e eles eram perdoados dos pecados. Ah, foi assim, grande aventura. E Timóteo foi muito corajoso, porque mesmo ele sabendo que Paulo tinha sofrido muito, Paulo já tinha sido preso, Paulo já tinha sido maltratado, mas mesmo assim Timóteo foi corajoso e aceitou o convite, topou o desafio com Paulo. E sabe, crianças, Paulo deixou ali Timóteo cuidando de uma igreja em Éfeso. Isso mesmo, ele se tornou um pastor. E sabe, mesmo de longe, Paulo escrevia, sabe o quê? Cartas para que Timóteo não desanimasse, não. Paulo dava ali palavras de encorajamento e de ânimo, dizendo ali para Timóteo nas cartas como ele deveria ajudar o povo e como também ele podia continuar crescendo no Senhor Jesus. Se você desejar ler essas cartas, elas estão aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus, no livro de 1 Timóteo e 2 Timóteo, são essas cartas. Então, ali Paulo falava para Timóteo como continuar crescendo no Senhor Jesus. E sabe, crianças, Paulo deixou os ensinamentos para Timóteo, falando como ele poderia crescer. Mas esses ensinamentos servem para mim e para a sua vida, para você que já creu no Senhor Jesus. Tudo que a tia vai falar aqui é muito importante para que você cresça. E olha só, eu trouxe uma mão para ficar mais fácil. Mas para você lembrar aí na sua casa, você pode usar a sua mãozinha, tá bom? E nós vamos começar aqui com o nosso dedo polegar. O nosso dedo polegar é o mais forte. E ele nos faz lembrar, sabe do quê? Da palavra de Deus. Do quanto é importante que você leia a Bíblia, a palavra de Deus. E a tia tem uma sugestão para você. Você pode começar lendo o livro de Marcos. Não leia tudo de uma vez correndo, não. Leia um capítulo por dia, entenda, veja as palavras que você não entende, risque, marque, e vai ser muito importante. Ler a palavra vai te deixar forte, por isso você vai lembrar aqui do polegar. O dedo indicador, ele aponta para cima, aponta para o céu. E quando a gente pensa em céu, nós temos que lembrar que nós precisamos, sabe o quê? Conversar com Deus, orar em todo momento. A Bíblia diz assim que nós precisamos orar em todo o tempo, orar sem cessar. Isso mesmo, ore ao Senhor, conte para Ele tudo o que se passa, agradeça também a Ele por tudo que Ele tem feito pela sua vida. O diálogo com Deus, a conversa com Deus é essencial para que você cresça, é muito importante. O terceiro dedo aqui, ó, é o dedo mais, ó, alto, é o dedo maior. E sabe, crianças, ele nos faz lembrar da grande importância que nós temos
de falar às outras pessoas, de testemunhar o amor de Deus para outras pessoas. Não deixe de dizer sobre o que você tem aprendido sobre Jesus, sobre quanto Deus ama a vida das pessoas e que Deus deseja salvar por meio de Jesus Cristo. E olha lá, crianças, nós vamos ver agora o dedo, esse dedo aqui, ó, como ele é teimoso. Ele não fica sozinho reto, não, só fica junto com os outros. Ele é um dedo teimoso e sabe, esse dedo teimoso vai nos lembrar que é necessário que sempre, todos os dias, que nós peçamos perdão dos nossos pecados. Não deixe de confessar a Jesus os seus pecados. Depois, mesmo depois de crer em Cristo, nós continuamos pecando, nós continuamos fazendo as coisas erradas, porque o nosso coração nasceu com esse desejo. Mas agora nós podemos falar com Deus e pedir perdão do nosso pecado. Mas precisamos dar nome para o nosso pecado. Se você mentiu, fale a Deus, fala: Deus, me perdoe porque eu menti e eu não desejo mais mentir. Senhor, me perdoe porque eu comi demais. E comer demais é pecado. Comer sem ter fome é pecado, é glutonaria. Me perdoe por isso. Não deixe de falar com o Senhor. E olha lá o que diz a palavra de Deus em 1 João, no capítulo 1 e no versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados. Quando nós confessamos, Ele nos perdoa e aí nós podemos caminhar e crescer no Senhor. E a quinta coisa que nós precisamos lembrar aqui, que é o dedinho mindinho, parece um dedinho tão frágil, né? Ah, mas quando ele se une com os outros, ele fica forte, ele consegue fazer as coisas, consegue pegar, né, as coisas. Então, isso aqui nos faz lembrar que nós precisamos, sabe, ir aonde? Ir a uma igreja. Não podemos ficar somente em casa, não. Precisamos nos reunir com outras pessoas. Precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos. Ir para os cultos, ir para a escola dominical. Isso é muito importante. E Paulo, crianças, da mesma forma que aqui serve para as nossas vidas, Paulo queria que Timóteo também crescesse, continuasse crescendo e também que ele ensinasse as outras pessoas como crescer no Senhor Jesus. E sabe, crianças, se Paulo estivesse hoje aqui, tivesse a oportunidade de falar comigo e com você, ele diria a mesma coisa. Continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crianças, Deus diz na sua palavra que Ele nos recompensará. Isso mesmo. Não é fácil crescer, não é mesmo? Tantas coisas precisamos fazer. Mas Deus, Ele vai te recompensar. Imagina quão maravilhoso vai ser chegar lá no céu, andar naquelas ruas de ouro e Deus falar assim, ó, muito bem, parabéns pelo que você fez. Ah, será maravilhoso, não é mesmo? Então não desista, continue crescendo, continue lendo a Bíblia, continue orando, continue falando para as pessoas de Jesus. Não se esqueça de confessar os seus pecados e pedir perdão. E também não deixe de ir à igreja. Este momento que nós estamos vivendo, de termos que ficar em casa, vai passar. E quando você puder, você vai para a igreja. Mas se você não puder ir, tem os cultos que estão sendo feitos online. Aqui no canal da Tia Michele também tem aulas da EBD, que a tia tem gravado, outras coisas, palavras. Então não deixe de se reunir com outras pessoas. E sabe, desta forma você estará cumprindo o que está aqui na palavra, estará obedecendo a palavra. O que diz mesmo o nosso versículo? Lá em 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Durante essa semana nós falamos tantas verdades preciosas, nós falamos sobre aquilo que é necessário para crer em Jesus, para confiar completamente, entregar a vida completamente em Jesus. E você já creu no Senhor Jesus? Ou você ainda não tomou essa decisão? Não perca tempo, tome essa decisão agora. Você gostaria de crer no Senhor Jesus? Se sim, faça aí uma oração na sua casa juntamente com a tia. A tia vai te ajudar. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, neste momento, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço, ó Pai, que tenho errado, que tenho falhado. Mas eu creio que o Senhor pode limpar dos meus pecados por meio de Jesus, que morreu na cruz, mas que ressuscitou no terceiro dia. Que o Senhor possa morar no meu coração e me ajudar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. E se você desejar saber mais na palavra do Senhor, como você pode crer em Jesus, como você pode crescer no Senhor Jesus, você pode procurar a tia Michele. A tia sempre deixa aí nas descrições o meu contato. Também você pode fazer comentários aí no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. E vamos agora, neste momento, louvar ao Senhor com mais um cântico. Deixa só a tia tirar aqui a mãozinha dela para que vocês possam ver. Vamos lá? Comer, comer para fortificar. Correr, pular para forças ganhar. Crescendo, crescendo, criança feliz. E forte, bem forte ficando. Cantar, orar, falar com Jesus, a Bíblia ler, pra amar a Jesus, crescendo, crescendo nas coisas de Deus e fortificando com Cristo.